how's it going? Tudo bem, au pairs? Esse vídeo é para você. Sou Bruna Basso, sou criadora aqui deste canal, Mrs. Queen Inglês, e também especialista no programa de au pair, professora de inglês. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante e que muitos aí ficam freaked out, digamos assim, né, apavorados na hora de conversar com host families. É isso mesmo. Então, hoje eu separei para vocês que estão no processo, ou que vão iniciar aí o processo de au pair, 3 perguntas de várias, né? Mas 3 perguntas muito importantes que normalmente as host families fazem para as futuras ou para os futuros au pairs. Então, se você quer saber quais são essas 3 perguntas aí, essas 3 dicas que eu posso te dar hoje para você se preparar melhor para o programa, então acompanhe esse vídeo até o final e já aproveita e dá um like se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí abaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, o que você está precisando aí de conteúdo sobre au pair, sobre intercâmbio, sobre inglês, que eu gravo para você. Além disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, então, por favor, faça isso depois, durante ou depois que você terminar de ver esse vídeo, porque é muito importante para o crescimento aqui do canal e para me motivar a fazer mais conteúdos para vocês, ok? Então, falar com host family é um dos processos do programa de au pair. E como que isso funciona? Primeiro, para quem, vou dar um overview aqui para quem não sabe muito sobre o programa, você se inscreve em uma agência parceira aí, como alguma agência dos Estados Unidos ou de algum outro país que você tenha a intenção de fazer au pair. No Brasil a gente tem diversas opções de agências que fazem esse intercâmbio, digamos assim, entre au pair e host family. Então a primeira coisa é contrate, vai atrás de uma agência que seja uma agência que realmente cuida do seu processo, que você tenha talvez indicação, que seja uma empresa que já está há algum tempo no mercado e que você conheça um pouco do trabalho, tá? Isso é muito importante. Não vá assim com famílias que você acabou de conhecer na internet, que não tem intermédio de empresas por trás, que daí pode complicar um pouco o seu programa e você pode ter problemas, e quando tiver problemas você não tem a quem recorrer, a quem te ajudar. Então, escolha uma agência que tenha créditos para isso, tá? Uma vez que você está no programa, participando do programa, você tem todo um application, né? Todo o formulário para preencher. Tem que provar que você tem experiência com crianças, tem que provar que você tem um bom inglês, né? O inglês é fundamental. E aí, quando tá tudo pronto, você fica online, né? As famílias, por exemplo, as famílias americanas vão ter acesso ao seu perfil, e tendo acesso ao perfil e gostando de você, elas poderão entrar em contato, e esse contato normalmente é via e-mail, no primeiro momento, mas depois disso vocês podem marcar um Skype, um Zoom, enfim, vocês podem conversar online, até FaceTime, enfim, para se conhecerem e de repente ter esse match. Então, esse contato online, ou enfim, seja qual forma for, é muito importante que você se prepare, tá? O inglês no processo de au pair ele é muito importante. Então, se você tem em mente que eu vou melhorar o meu inglês fazendo o au pair, ou aprender inglês lá fora, então acho que é melhor você abrir um pouco a tua cabeça, tirar um pouco isso da sua cabeça, porque é interessante que você já tenha um certo conhecimento de inglês antes de embarcar, porque o processo todo é em inglês e você vai conversar com os seus futuros empregadores em inglês. Então você tem que, além de mostrar toda a sua competência como au pair, né, como futuro au pair, você tem que provar que você tem uma boa comunicação. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá, separei aqui basicamente 3 perguntas. É claro que cada conversação, cada host family é uma host family, cada experiência é uma experiência, mas basicamente de toda a experiência que eu tenho, de todas as experiências que minhas alunas têm, eu separei aqui 3 questões ou conversas principais que você precisa se preparar na hora de conversar com a sua família. A primeira pergunta aí que você tem que se atentar, que eu acredito que seja a mais importante, é se eles perguntarem o seguinte: Tell me about yourself. Tell me about yourself. Fale-me sobre você. Essa é uma pergunta até difícil de responder em português, agora imagine em inglês, né? Então por isso que o preparo é importante, você pensar no que vai falar antes de ter essa conversa com a família. Nesse tipo de resposta, qual que é a minha dica principal? Tente falar basicamente tudo sobre você, tudo que você conseguir nesse momento. Por quê?
Claro que você não vai ficar falando de detalhes da sua vida para que essa conversa seja muito longa, claro. Mas não tente abrir brechas para que a família te pergunte coisas aí no meio, porque isso vai facilitar a tua exposição. E se a família perguntar alguma coisa que você não entenda, pode gerar um conflito aí de comunicação, principalmente se você não tem um bom inglês ainda. Então, neste momento, se tiver essa oportunidade, acredito que tenha, não sei se vai vir como essa question, ou como essa conversa, tell me about yourself, mas quando a família abrir para que você fale sobre você, já fale um pouquinho de cada aspecto da sua vida para que ela te conheça de uma maneira geral. Então, como que você poderia responder uma pergunta dessa, tell me about yourself? Você vai falar da sua idade, de onde você mora, de onde você é, né? Então, se você é brasileira, claro, de que lugar do Brasil você é, com quem você mora, qual que é a sua profissão, seus estudos, sua idade, enfim, você vai falar um pouquinho sobre você, tá? Isso pode durar mais ou menos 1 minuto e pouco, até 2 minutos, você falando um pouco de você, não precisa passar muito disso. Então, se prepare aí para falar sobre você de uma maneira geral. Ok? Então essa é uma primeira questão importante. Você precisa estar preparado para falar sobre você, sobre as suas preferências, sobre esportes que você pratica, sobre os seus hobbies, enfim, tudo que norteia aí a tua vida. É interessante que você saiba falar inglês. A segunda temida questão aí, que na verdade é bem fácil de responder, acredito, muitas au pairs têm uma mesma resposta, né? Mas a gente, claro, pode personalizar isso, seria a question: why do you want to be an au pair? Why do you want to be an au pair? Então, por que você quer ser au pair? Qual que é a razão pela qual você está participando do programa? E muitas meninas e meninos dizem I want to improve my English, né? Que é basicamente o que a gente espera num programa desse, melhorar o inglês, aprender inglês, enfim. Mas tente aí de uma outra maneira inserir algo mais atrativo para as famílias ouvirem, né? Então, dizer que você tem bastante experiência com criança e é isso que você gosta de fazer. Talvez colocar um pouco o child care, né? Esses cuidados com crianças um pouco mais evidente, até mesmo do que a sua própria expectativa de aprender inglês. Né? Claro que você pode falar que você quer aprender inglês, precisa melhorar inglês, que vai ser bom quando voltar, vai ser bom para o seu currículo, mas tenta enfatizar um pouquinho também que você tem essa paixão por crianças, que você quer trabalhar como au pair, para conhecer uma nova cultura, para ajudar a família no que ela precisa. Então olha que legal você dizer que tem essa vontade de ter uma experiência fora do país, mas que está ali para contribuir com o que a família precisa. Então isso é legal de ouvir. Então pense aí numa resposta um pouquinho mais personalizada, mais além né, do que falar que simplesmente quer melhorar o seu inglês, tá bom? Então essa é a dica que fica aí pro Why do you want to be an au pair? E uma terceira aí também é bem importante, Tell me about your child care experience. Então falar sobre as suas experiências com crianças, de cuidados com crianças. E nessa parte é bem importante que você prepare aí o seu argumento, digamos assim, com alguns detalhes. Então, as idades das crianças que você já cuidou, quais atividades você já fez ou faz com as crianças, se você dirige as crianças até a escola ou até atividade extra, se você ajuda na lição de casa, se você cuida de crianças, quais as tarefas com os bebês, por exemplo, se você troca fralda, se você dá banho, se você dá papinha. Então toda essa experiência que você já teve ou está tendo, é legal que você consiga passar isso para sua família. Porque essa questão da experiência para a família também é muito importante, tá? Principalmente se a família tem crianças menores de 2 anos, que você precisa ter um cuidado um pouco mais especial. Tá? Suas habilidades de cozinha, suas habilidades de ser criativa ou mesmo de dirigir são fundamentais também para o programa, porque eles esperam que você dirija muitas das vezes, tá? Você pode ter o seu carro lá e poderá também levar as crianças até a escola, buscar, levar em atividades, enfim. Então a parte de direção também é muito importante. Enfim, tudo que norteia aí atividades com crianças é importante que você saliente o que você tem de melhor, ok? Então, bom, é claro que, como eu falei anteriormente, uma conversa com host family tende a ser muito mais que isso, mas essas são as 3 principais
questions ou momentos que você tem aí com a família pelas experiências vividas aí pelas minhas alunas, por mim, enfim, que sou ex-au pair também. Então, eu poderia compartilhar isso com vocês. Mas, se você precisa de um treinamento mais completo, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu curso Au Pair Show, que é um curso preparatório online, 100% inglês, com áudio e legenda em inglês, para você melhorar o seu listening e também o seu speaking, porque tem várias atividades para você se preparar para o programa. Então, se você tem a ideia de ser au pair ou já está no programa, esse curso é para você melhorar seu inglês e entender passo a passo como funciona o programa, dicas aí valiosas de mais de 10 anos de ensino aí com as meninas e de ensino do inglês. Então, espero que você aproveite aí, o link tá aqui abaixo, é só clicar e ir para a página do curso, ok? Espero que seja muito válido para você. E se você chegou até aqui, dá o joinha, se caso não deu, vai lá, se inscreve no canal, vai nas minhas mídias sociais também, Facebook, Instagram, tá tudo aqui abaixo, os links, ok? E muito obrigada por assistir. Thank you so much for being here with me. See you next time. Bye!